Você já fez aquela pergunta, por que o céu é azul? Essa aula de agora vai te responder isso. Tá preparado? Eu tô. Bora lá! Go! Hoje a gente começa a diferenciar o que é uma luz monocromática de uma luz policromática. Dá uma olhada na luz policromática, tipo essa luz branca que tá aqui. A luz branca, ela contém todas as cores, então a gente diz que ela é policromática. Do contrário, se for uma cor única, é monocromática. Deu para entender a diferença? E o que isso tem a ver com a nossa aula? Tudo. Quando eu chego para você e falo assim, ó, eu vou incidir um raio de luz, a gente sabe que quando a gente muda de meio, né, aonde o meio 2 é mais refringente, ou seja, o índice de refração é maior, esse raio de luz tende a se aproximar da normal. Quando você tem maior índice de refração, tem mais dificuldade da luz encaminhar naquele meio, portanto a velocidade vai ser menor. Então nesse caso, se o índice de refração de 2 é maior que o de 1, qual dos dois meios vai ter a luz maior velocidade? Qual dos dois meios a velocidade da luz vai ser maior? É o contrário. Quanto maior é o índice de refração, menor a velocidade. Quanto menor o índice de refração, maior a velocidade. Guarda isso porque eu vou te perguntar daqui a pouco. Agora imagine o seguinte, eu estou fazendo aqui para vocês um raio de luz branco. É claro que eu fiz cinza, você não ia conseguir ver o branco, pô, eu sei que isso não é branco. Você acha que eu estou dando um branco em você? Não. O que vai acontecer? Quando o raio de luz branca, que por exemplo está no espaço e vem para a atmosfera, ou está no ar e entra na água, acontece um fenômeno chamado de dispersão. Como assim? Aquela luz policromática, ela consegue se separar, as cores se separam. E aí você tem as cores divididinhas. Agora, por que isso vai acontecer? Isso acontece por quê? Porque cada cor, quando sai, por exemplo, da atmosfera e entra, por exemplo, na água, ela muda de velocidade. E quando ela muda de velocidade naquele meio, cada corzinha vai ter uma velocidade diferente. Olha que bizarro. E faz com que a gente consiga ter um padrão diferente para cada cor. Dá uma olhada nisso aqui. O vermelho, por exemplo, quando ele sai do ar e vai para a água, sua velocidade fica menor. Mas para o laranja fica menor ainda. Ou seja, pensando no índice de refração, o índice de refração, quando vai para a água, para o vermelho, ele é menor do que o índice de refração do laranja, que depois para o amarelo, e o verde vai ficando cada vez mais, aproximando cada vez mais da normal. E quanto mais se aproxima da normal, maior vai ser o índice de refração. Dessa forma, a gente pode dizer o quê? Qual das cores a gente tem o maior índice de refração? Bom, a água vai ser mais refringente para o violeta, depois para o azul, depois para o verde. Por quê? Porque eles estão se aproximando mais da normal. Se eu for pensar com relação à velocidade, lembra que é o contrário? A velocidade da luz vermelha na água vai ser maior do que do laranja, que vai ser maior que no amarelo, que vai ser maior que no verde, que vai ser maior que no azul, que vai ser maior que no violeta. É isso que acontece aqui. Quando o raio de luz branca incide na água, por exemplo, ela sofre dispersão e a gente tem aqui as cores que vão se aproximando da normal. E é lógico que quanto maior o índice de refração para aquela cor, mais ela se aproxima da normal, entendeu? Legal, né? Quais são os efeitos disso na sua vida prática? Mas o que será que isso tem a ver com a tua vida? Sei lá, meu irmão, abre a sua janela, dá uma olhada. Tá de dia, tá de tarde, dá uma olhada. Teu céu é azul. E você acha que ele é azul por quê? Tem um motivo por ele ser azul. Mas antes eu vou te explicar do porquê que é o céu azul. Você tem que entender uma outra coisa que você adora ver e acredita que tem um pote de ouro embaixo, que é o arco-íris. Você acreditou nisso já? Coloca no comentário. Já acreditou que embaixo do arco-íris tinha um pote de ouro com um gnomo te esperando? Não vai ter. Por quê? Porque isso é um fenômeno físico que acontece. Agora, por que acontece o fenômeno físico? Por conta da refração. Então vai acontecer refração, vai acontecer reflexão também e a dispersão. Bora lá? Esse aqui é um arco-íris. Repare que ele está em formato de arco e as cores estão dispersas. Um outro detalhe importante para o arco-íris é que o sol tem que estar atrás de você. Repara aqui nas sombras, aqui embaixo da foto. O sol tem que estar atrás de você, está com uma angulação correta para que ele consiga atingir as partículas ou gotículas de água que estão na atmosfera. Mas é lógico que eu não vou te explicar desse jeito, né? Mas vem cá, professor, só vai acontecer arco-íris quando tá chovendo? Não, você pode pegar um esguicho e jogar, né? Mas fica atrás, o sol tem que estar atrás de você. Joga um esguicho naquele jato, não único, mas aquele que espalha bastante as gotículas, você vai ver um arco-íris. Mas também temos arco-íris com um efeito muito parecido com esse do esguicho, como nessa foto aqui, que é de uma cachoeira. A gente consegue ver dois arco-íris. Eu quero que você repare na ordem das cores. No arco-íris de baixo, a gente tem o vermelho na parte de cima e o azul na parte de baixo. Agora, no arco-íris de cima, tem um arco-íris em cima, presta bem atenção, é um arco-íris chamado de secundário. As ordens invertem, aonde o azul fica em cima e o vermelho embaixo. Agora vamos entender por que acontece o arco-íris, se liga só. Incide um raio de luz branca. Aí o raio de luz branca vai incidir, vai sofrer dispersão das colorações, das cores, dentro dessa bolha dessa gotícula de água. E aí,
Quando sai, a gente percebe as cores nessa ordem aqui. O vermelho em cima, o amarelo no meio e o azul vai ficando embaixo. E esse mesmo fenômeno acontece no prisma de Newton, já ouviu falar? Acontece a dispersão da luz seguindo os mesmos padrões, sendo que o violeta se aproxima mais da normal e o vermelho se aproxima menos da normal. Agora vamos entender o porquê que o pôr do sol é assim. Quando você olha de dia, teu sol tá lindo e maravilhoso, chega o final da tarde, fica assim. Agora, por que acontece isso? Por que acontece isso? Comentem! Quando o sol tá nessa posição aqui, acontece um processo chamado espalhamento. De todas as cores que tem, a que mais se espalha é a luz azul. A que mais se espalha é a cor azul. Então a gente, quando olha pro céu, a gente vê ele todo azulado porque a luz azul se espalhou muito bem. Próximo do sol, a gente não consegue ver azul, a gente vê tudo branco, é que você não fica olhando muito pro sol. Mas você tá vendo lá no seu céu, ali você abre a janela, você vai ver totalmente azul. O que vai acontecer? Então tem pouca atmosfera, a gente consegue observar o sol muito mais branco e ao lado do sol, você vê toda a atmosfera em azul. Porém, quando você está aqui e o sol vai se pôr, o caminho que a luz tem que caminhar, tem muita atmosfera até chegar em você. De maneiras que, nessa região aqui, você tem o espalhamento da luz azul. E parou, não tem mais azul para espalhar para você. Como assim, professor? Acabou o azul? Não tem mais azul? Vamos. O que a gente vai fazer? Preciso guardar alimento? Não, você continua tendo a luz azul. Só que se espalharam. Então sobra pra gente nessa região muito mais coloração vermelha, laranjada e amarela. E é por isso que você vê o pôr do sol desse jeito. Que jeito? Como assim? De que jeito? Você não vê o pôr do sol? Sai do celular e vai pra rua ver o pôr do sol. Olha só. Então, a gente vê o pôr do sol assim. Então você fica quando o sol tá mais longe, tem mais atmosfera para poder chegar até você o raio de luz. Já se espalharam todos os raios de luz azul. E aí o que sobra pra gente é luz vermelha, laranja, amarela e assim por diante. Vamos fazer os exercícios que está acabando a aula. Um raio de luz composto pelas cores vermelha e azul incide na superfície entre o vácuo e um bloco de vidro. Ótimo. E o que vai acontecer? Pessoal, vamos lá. É uma luz policromática aqui. Se é policromática, lembra do que acontece? Qual que vai se aproximar mais da normal entre as duas? Ah, professor, eu me lembro que o vermelho ele se aproxima da normal, mas não é o que mais se aproxima. Quem mais se aproxima entre o vermelho e o azul é o azul. Então é isso que vai acontecer? Agora a gente vai olhar aqui embaixo. Quais das alternativas me garante essa resposta? Que o vermelho fica em cima e o azul embaixo. Desta maneira, a alternativa B de bola. Facinho, né? Próxima questão, Enem. Do Enem, a gente tem que lembrar o que vai acontecer de novo. Quem que é esse que menos se aproxima da normal? Quem que mais se aproxima da normal? Dentre as cores que ele vai te colocar aqui, que ele colocou nas alternativas como vermelho, verde e azul, o vermelho está numa ponta, que é esse daqui, né? Vermelho. Aí o de baixo vai ser o azul. O verde vai ser o do meio. Então esse aqui do meio é o verde. Então vamos lá. Vamos acompanhar aqui. Se você está acompanhando essa ideia, vamos começar pelo verde. O verde está aqui, ele refletiu, vem para cá. Então essa cor aqui é o verde. E o vermelho? Bora pro vermelho. O vermelho está aqui, se desviou pouco. Vem para cá, então aqui é o vermelho. E o azul? Ah, o azul é esse aqui, com certeza, né? Pronto. Agora a pergunta dele é, de baixo para cima, qual é a ordem que a gente vai ver? Então tem que estar vermelho, verde e azul. Vermelho, verde e azul, alternativa A. A parte que parecia difícil dessa questão era só ler que embaixo ele pedia a ordem de baixo para cima, porque vai ter a ordem de cima para baixo. Isso daí é Enem. Agora essa questão aqui de 2006 da UEL, Universidade Estadual de Londrina, que fala sobre os fenômenos causados pelo arco-íris e pelas lentes. Então, sobre o fenômeno do arco-íris, é isso que me interessa. Considere as afirmativas a seguir. Primeiro, o arco-íris primário é causado por uma refração e uma reflexão dos raios de gotas de chuva. É verdade, só que sabe onde que está errada essa afirmativa? Está errado porque ele fala que é por uma. Se ele fala que é uma, está errado. Porque não é uma refração, não. A primeira refração aparece do ar até a gotícula de água e depois a segunda da gotícula de água para o ar. Então ela é falsa só por isso. Mas o resto ela faz sentido, ela tem lógica. A 2, o arco-íris aparece quando os raios de luz branca incidem em gotículas de água presentes no ar e pode acontecer naturalmente ou produzido artificialmente. Verdade, igual o negócio do esguicho que eu te expliquei, verdadeira. 3, o arco-íris é decorrente do processo de difração. Errado, difração significa o contorno
de obstáculo pelas ondas, falso. É que a luz é uma onda eletromagnética, mas não aconteceu a difração. E 4, a dispersão dos raios de luz branca é responsável pelo espectro de luz colorida. Por exemplo, a passagem dessa luz por gotícula de água. É verdade, quando passa vai ter essa refração, né? Há uma mudança da velocidade da luz de cada cor, gerando a dispersão. Então, está correta a 2 e a 4. Então veja que interessante. Se eu achasse que a 1 fosse verdadeira, teria como resposta a alternativa D. Mas, vocês se ligaram que sacanagem? Ele usou a palavra uma. E é assim na forma de quantidade, não na forma de de numeral, e não no sentido de poder demonstrar do que se trata. Então agora aqui fica falso, fica apenas a questão 2 e 4. 2 e 4, alternativa B. Que sacanagem essa questão. Última! Enem 2002, essa daqui é só para ver se você tá ligado. Ele fala sobre um cara que pegou uma garrafa PET e colocou ela cheia de água no teto. E com isso ele conseguiu iluminar dentro da casa dele. Por que aconteceu? Bom, basicamente porque o raio de luz saiu do ar, entrou na água e depois da água voltou para o ar. Não mudou o meio de propagação? Qual é o nome desse fenômeno? Será que é difração, absorção, polarização, reflexão ou refração? Refração. E aí, deu para entender a aula de hoje? Eu espero que você tenha curtido, tá bom? Um grande abraço para você e é isso. Eu espero que você possa aproveitar bem agora o final da tarde e saber explicar para os seus amigos o porquê que o céu agora tá laranja. Até mais. Tchau, tchau.